Fala pessoal, eu sou Fernando Gazzaniga e você é muito bem-vindo ao Mistério História. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Vamos compreender como um período recheado de avanços científicos e tecnológicos viria a resultar na mais desumana batalha da história da humanidade. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like nesse vídeo. Ele é muito importante para o crescimento do canal e fará com que nosso conteúdo chegue cada vez a mais pessoas. Agora que eu já te dei esse importante recado e você já deixou o seu like, vamos ao vídeo. O grande escritor Stefan Zweig descreve a capital do Império Austro-Húngaro. Novos teatros, bibliotecas e museus brotavam por todo lugar. Havia progresso em todo lado. O que poderia interromper esse rápido crescimento? O ano 1871. O período? A Belle Époque, ou a Bela Época, como você preferir. E realmente, esse trecho da história das nações europeias faz justiça ao seu nome. A vida era bela. Os avanços científicos e tecnológicos tornavam cada vez mais prazerosa a vida das pessoas que habitavam os grandes centros europeus. O surgimento dos carros, do telefone, do avião e do telégrafo fascinava a homens e mulheres. Além disso, o domínio sobre a eletricidade garantiu ao período o título de Época das Luzes. E a cidade de Paris era o símbolo de toda a beleza e prosperidade da Belle Époque. A cidade, assim como o país, eram lembrados inclusive nos famosos ditados populares. Um deles dizia: tão feliz quanto Deus na França. Pessoal, mas nem tudo eram flores. A Segunda Revolução Industrial e a vitória na Guerra Franco-Prussiana haviam feito da Alemanha um poderoso império em ascensão. Porém, quase toda a África e Ásia, àquela altura, já estavam colonizadas. Dessa forma, a única maneira de se conseguir colônias naquele momento seria através de uma guerra. Pois bem, todo esse descontentamento do Império Alemão, somado a grandes disputas imperialistas, aliado ao crescimento do sentimento de nacionalismo e de revanchismo, faziam com que as principais potências mundiais mergulhassem numa absurda corrida armamentista. Metralhadoras, pistolas, granadas e munições eram produzidos aos milhares. O período ficou conhecido como Paz Armada. E foi exatamente nesse momento, em busca de uma maior força e imponência, que a Alemanha se junta à Áustria-Hungria e à Itália para formar a Tríplice Aliança, no ano de 1882. Antes, a Alemanha já havia tentado convidar a Rússia, mas por conta de os soviéticos não terem um bom relacionamento com o Império Austro-Húngaro, eles recusaram o acordo. Uma série de pequenos conflitos eclodiam a cada momento na Europa, principalmente na região dos Balcãs. Uma atmosfera de guerra e morte pairava sobre o planeta. As conquistas britânicas chegam até a Austrália e o Canadá. As da França, da Indochina à África. A Alemanha também possui colônias, mas quer uma fatia maior do bolo. Uma grande guerra era vista como questão de tempo, e por conta disso, França e Rússia, que antes já eram aliadas, agora se juntam a toda a poderosa Inglaterra, que nesse momento já dominava cerca de 24% de todo o território mundial. Juntas, formam a Tríplice Entente, no ano de 1907. A Tríplice tinha como principal objetivo resistir e contestar a Tríplice Aliança. No início do ano seguinte, o Império Austro-Húngaro decide anexar definitivamente a região da Bósnia-Herzegovina ao seu território. Anteriormente, a Bósnia pertencia ao Império Otomano. Porém, devido a uma grande concentração de sérvios e eslavos que habitavam aquela região, a Sérvia e a Rússia se colocaram contrárias à anexação. Surgem então grupos ultranacionalistas espalhados por todo o território dos Balcãs. Esses grupos, por sua vez, coordenavam ataques contra o governo do Império Austro-Húngaro, principalmente nas regiões próximas às fronteiras.
Francisco Ferdinando é o herdeiro presuntivo do trono austro-húngaro. Francisco Ferdinando é casado com a condessa Sophie Chotek, uma aristocrata, mas não de sangue real. Franz Joseph não aprova, e tampouco aprova as ideias reformistas de seu herdeiro. Atual herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando possuía ambiciosos planos reformistas para seu império, dentre eles o federalismo, que buscava dar um pouco mais de autonomia a cada uma das regiões. Em busca de apoio político, decide junto à sua comitiva visitar Sarajevo, capital da recém-anexada Bósnia. Sabendo disso, um grupo ultranacionalista conhecido como a Mão Negra, fundado em 1901, planejaria então um atentado que colocaria fim, não só nos planos, mas também na vida do futuro imperador. Na manhã ensolarada do dia 28 de junho, às 10h10, o grupo aguardou pela passagem da comitiva sobre uma ponte da cidade, atirando contra o veículo de Ferdinando uma granada. O motorista de Ferdinando consegue desviar, e a granada acaba por acertar o carro que vinha logo atrás do arquiduque fazendo sua escolta. Teimoso e incapaz de calcular o tamanho do perigo que o cercava, Ferdinando se recusa a cancelar o passeio, e ao invés disso, se direciona à prefeitura da cidade para protestar pelo ocorrido com o prefeito. 28 de junho de 1914. Sarajevo. Francisco Ferdinando, o herdeiro da coroa austro-húngara, juntamente com a esposa, acabou de escapar de uma primeira tentativa de assassinato. O casal para na prefeitura para protestar com veemência. Estas são as últimas imagens do casal. Ao sair da prefeitura, Ferdinando pretendia ir até o hospital da cidade. Porém, seu motorista pega um caminho errado e, ao tentar manobrar o veículo para retornar ao trajeto correto, o carro acaba tendo um problema no motor. Justamente em frente à cafeteria onde o sérvio Gavrilo Príncipe lamentava-se do atentado falho. O jovem sérvio não deixaria a oportunidade escapar. Às 10h45, armado de sua pistola, ele dispara contra Ferdinando e sua esposa. Em suas últimas palavras, o arquiduque diz: "Não foi nada." Esse assassinato em Sarajevo terá consequências inimagináveis, embora inicialmente seja coberto como uma história de pouca importância. O herdeiro do trono da Áustria é morto com a mulher por um jovem bósnio. A morte do herdeiro do trono austríaco desencadearia a crise de junho, e mesmo o caso tendo ocorrido em solo bósnio, foi usado pelo Império Austro-Húngaro como gatilho para uma série de ataques e sanções à Sérvia. Até que no dia 23 de julho, a Áustria-Hungria entrega um intimato à Sérvia, repleto de exigências. No entanto, a Sérvia concorda com quase todas, exceto uma: não aceitaria agentes externos em seu território nas investigações. Então, após uma breve consulta à Alemanha, em 28 de julho de 1914, a Áustria declara guerra à Sérvia. Teria início a por todos chamada a Grande Guerra, ou a guerra que acabaria com todas as guerras. O primeiro conflito armado de escala global contaria com a participação direta de 32 países. Levaria aos campos de batalha mais de 80 milhões de homens. 15 milhões deles jamais voltariam. Ao todo, entre soldados e civis, a Grande Guerra faria um total de 22 milhões de vítimas. Os sobreviventes podem se considerar afortunados. Mas eles perderam a juventude. Ou o rosto. Ou a sanidade.